O Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos sentar um pouquinho? Estamos chegando no final do tempo comum. Domingo que vem é o último domingo desse tempo comum. E vejam que nesses últimos 3 domingos, ou seja, domingo passado, este e o próximo, Jesus
vai falar com nós, Deus vai falar com nós através de parábolas. E aqui eu vou confessar uma coisa para vocês. Há um bom tempo atrás, eu tinha uma trava com relação quando pegava a palavra para ler e deparava com Jesus falando em parábolas. Isso era uma dificuldade, porque a impressão que dava é que quando Jesus falava em parábolas, a coisa ficava mais difícil de entender a sua mensagem. Até que um dia, eu estou saindo um pouco fora do protocolo, mas até que um dia, ouvindo a pregação do Padre Léo, e no meio da pregação ele disse assim: sabe você? E quando vai ler a Bíblia e depara com Jesus falando em parábola, e você já começa a ficar branco, a suar, eu já ergui a mão, falei, sou eu mesmo. Ele falou assim, então, a partir de um momento eu vou te libertar. Entenda por que Jesus usa a parábola. A parábola é uma narrativa de comparação, é uma analogia. São fatos ocorridos dentro da comunidade que Jesus usava como exemplo, para que os discípulos conseguissem fazer um comparativo daquilo que Jesus contou na história para o momento que eles estavam vivendo. E a partir disso, ajudou e muito na nossa compreensão. Hoje Jesus traz para nós a parábola de um patrão que escolhe 3 empregados. E diz para eles: sairei de viagem e confiarei em vocês alguns talentos. Quando eu voltar, faremos um acerto de contas. Para o primeiro, ele deu 5. Para o segundo, 2. E ao terceiro, ele deu 1. Então, dentro da visão do patrão, ele conhecia a capacidade dos seus empregados, mas ele gostaria de conhecê-los mais. Por isso fez essa experiência. Passado um tempo, o patrão volta e vai fazer o acerto de contas. Vem o primeiro empregado e diz: Senhor, tu me deste 5, está aqui os 5 e mais 5. O patrão fica alucinado, contente da forma que o seu empregado administrou. Aí temos o segundo, que vem e fala: Senhor, tu me destes 2, e está aqui os 2 e mais 2. Também houve uma alegria por parte do patrão. E por fim vem aquele que só tinha recebido 1 talento. Ele foi sincero: Senhor, eu tive medo. Está aqui o talento que te pertence. E aí, diz o Evangelho, que esse patrão puniu o empregado, mandando ele embora e tirado o talento dele. Qual era a mensagem que Jesus estava querendo passar? Para que dentro daquele cenário, os discípulos fizessem uma comparação de qual empregado eles estavam mais próximo. Do primeiro e do segundo que multiplicou, o do terceiro. Essa era a mensagem que Jesus estava querendo passar. Mas vamos aprofundar um pouco mais isso. Agora nós troquemos, tira o patrão e coloca Deus. Sai os empregados e nós colocamos nós. Tiramos os talentos e colocamos os dons. Vejam, Deus, ele confia a nós, conhecendo a nossa capacidade, inúmeros dons. Cabe a nós administrarmos esses dons da melhor maneira possível. Dentre esses dons, nós podemos dizer da humildade, da caridade,
do servir. E nós temos que multiplicá-los. É isso que Deus espera de nós. Vejam que na primeira oração de hoje, a gente pede a Deus para que coloque o servir em nosso coração. Porque se nós queremos, estamos aqui porque nós seguimos Jesus, Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Essa era a mensagem. Agora nós podemos aprofundar um pouco mais. Como que eu consigo multiplicar os dons que Deus me dá? Nós pegamos a parábola do domingo passado. Não sei se vocês recordam, eu vou falar brevemente aqui. A parábola dizia que 10 mulheres jovens foram para o casamento e estavam à espera do noivo. 5 delas levaram a lamparina cheia de óleo e 5 delas levaram a lamparina sem óleo. E a tarde chegou, a noite chegou e o noivo não havia chegado ainda e elas dormiram. Aí, na noite, ouviram uma voz: se preparem, o noivo está chegando, vão recebê-lo. As 5 jovens que estavam com a lamparina cheia se prepararam. E as 5 que estavam só com a lamparina sem óleo, qual foi a atitude delas? Pedir emprestado. E as outras 5 negaram, dizendo: não podemos dar a vocês, porque talvez não dê nem para nós e nem para vocês. Vão comprar, vão atrás dos vendedores e comprem óleo. Nesse intervalo que as 5 saíram para comprar o óleo, o noivo chega, as 5 recebem o noivo, entram para a festa e o noivo fecha a porta. Esta foi a maneira que Jesus quis dizer aos discípulos e, consequentemente, dizer a nós, que nós temos que ficar atentos, preparados, porque nós não sabemos quando ele volta. Mas por que eu estou usando a parábola de domingo passado? Porque vamos trocar também. As lamparinas é o nosso coração. O combustível que mantém a lamparina acesa dentro do nosso coração é o amor de Deus. É o amor pelas coisas que Deus nos dá, pelos ensinamentos de Jesus. O que eu costumo dizer é que nosso coração ele precisa estar cheio, ele precisa estar repleto do amor de Deus, para que nos tornemos merecedores das graças. Entendam que esta é a condição em estado de espírito para que possamos multiplicar os dons que recebemos. Esta é a condição, não há outra. Vejam a importância de nós multiplicarmos esses dons. E aí eu avanço mais um pouco e digo a vocês que tanto na liturgia do domingo passado como desta, Jesus menciona que não tem um tempo ou dia certo que ele irá voltar. Mas aí eu abro um parênteses. Se nós nos colocarmos nesta condição, com o nosso coração repleto do amor de Deus, transbordando do seu amor, multiplicando os dons, nós nos colocamos na presença. É por isso que nós não discutimos fé. Porque se nós estamos aqui, fé nós não vamos discutir. Mas nós precisamos querer mais, aumentar um pouco mais a nossa espiritualidade, no sentido de buscarmos a presença. E aí, eu deixo vocês pensarem, nós sabemos que Jesus virá pela segunda vez. Apocalipse nos conta isso. Só que nós estamos aqui para comungar um Deus vivo, um Jesus eucarístico, sim ou não? Quando nós olhamos para o sacrário, a gente vê um Jesus vivo, sim ou não?
Portanto, ele já está no meio de nós, sim ou não? Não precisamos esperar e perder tempo. Temos que estar na presença porque ele já está aqui. E estando na presença, começa a acontecer em nós da gente enxergar qual grupo de mulheres eu vou participar. Das 5 que estão preparadas, orantes e vigiantes, ou das 5 que não estão preparadas? Dos quais grupos de empregados nós vamos participar? Do primeiro e do segundo, que multiplicou? Ou aquele que teve medo? Cabe a nós respondermos para nós mesmos isso. Essa é a mensagem que Jesus está dizendo. E eu vou além. Quando nós estamos na presença, nós começamos a agir de 2 sentidos, e quando nós não estamos, a gente não usa. Um é a renúncia. Quando nós estamos na presença com um olhar voltado para as coisas de Deus, e eu venho pregando que o olhar para as coisas de Deus não é esse olhar, é o olhar do coração. É com o olhar do coração que a porta de entrada para as coisas de Deus é o nosso coração. Portanto, a partir do momento que nós estamos na presença, nós temos que renunciar coisas desse mundo insano que nós vivemos, para que possamos agradar a Deus. Um é a renúncia, o outro é o reconhecimento. Vejam que o Evangelho, ele não só nos direciona, mas ele nos coloca no lugar que devemos estar, não no lugar que achamos. E aí a gente passa a reconhecer que somos falhos. Passamos a reconhecer que às vezes estamos perdidos, estamos doentes, espiritualmente falando. E às vezes estamos dentro de uma escuridão. Mas aí, estando nesse estado de presença, a misericórdia de Deus começa a agir em nós. É por isso que eu digo que Deus não é misericordioso. Mas como assim? Não, ele não é. Ele é muito mais do que isso. Ele é a misericórdia. E aí ele começa a agir em nós de uma forma esplêndida. Porque se você está doente, ele vai te curar. Se você está perdido, ele vai te achar. E se você está num quarto escuro, espiritualmente falando, é o momento que ele pede e você vai ouvir a voz dele dizendo: saia. Você é filho da luz e não da escuridão, como Paulo menciona em sua carta. Somos filhos da luz. Isso é estar na presença. E para finalizar, quando nós estamos na presença, a gente olha para a cruz de uma forma diferente. Você se coloca na frente da cruz, estando na presença de Deus, na presença de Jesus, e ele vai te dizer: ninguém me colocou aqui. Eu me entreguei por você. E aí ele vai te dizer ainda mais forte: não foram esses pregos que me seguraram aqui. Foi o meu amor por você. E isso fará toda a diferença na sua vida. Isso é buscar vida em abundância. Pensem, reflitam sobre a mensagem de Jesus. Qual empregado nós somos hoje? Qual grupo de mulheres nós somos? E eu finalizo. Quando nós estamos na presença, cresce dentro de nós uma vontade, uma necessidade de nos expressarmos para Jesus. De manhã, à tarde, à noite, todos os dias. Quem já está na presença está entendendo o que eu estou dizendo. Busquem a presença. Porque expressar isso, essa vontade, ela é tão maior do que a gente, que vira uma coisa automática.
E sabe como que nós expressamos o nosso amor para Jesus? Como nós expressamos a nossa dependência a Jesus? Eu peço que vocês fiquem de pé. Iremos expressar juntos essa dependência, esse nosso amor a Jesus, dizendo: Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. a nossa parte para com Ele é presença. Da parte dele para com nós é promessa. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para